A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o projeto que define em quais situações será configurado o crime de abuso de autoridade. O texto considera crime, entre outros pontos, obter provas por meio ilícito, decidir por prisão sem amparo legal, submeter o preso ao uso de algemas quando não há resistência à prisão e então a pena de prisão para promotores e juízes. Para tratar desse assunto, a gente fala agora com o deputado federal pelo Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Deputado, bom dia, muito obrigada por nos atender aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Nicole, satisfação estar falando com você nessa manhã, por estar tendo essa chance de transparentemente falar a nossa posição, mas muito chateado, indignado mesmo, com a forma como se deu a votação ontem desse projeto de abuso de autoridade aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, já faço a primeira pergunta aqui para o senhor. Antes, eu vou dar as boas-vindas também para o Bruno Garchagen, que está aqui ao meu lado no estúdio. Bruno, bom dia, obrigada também pela participação. Eu que agradeço. Deputado, bom dia, Bruno. Para a gente começar, eu gostaria de saber por que o senhor e o Novo foram contrários a essa aprovação desse projeto. Vamos lá, vamos começar pelo fato de que esse projeto, sim, está na Câmara desde 2017, veio do Senado, mas até ontem não teve um debate sequer aqui na Câmara sobre o conteúdo do projeto. Abuso de autoridade precisa ser punido sem dúvida, e isso, imagino, consenso na própria sociedade, né? A gente conhece uma série de, por exemplo, prefeitos, ou melhor, potenciais candidatos a prefeito, gestores que gostariam de se candidatar, e tem muito receio porque existem promotores e juízes que eventualmente cometem abusos no exercício das suas funções contra gestores públicos e acabam não sendo punidos. Aliás, a aposentadoria compulsória de magistrado por cometimento de crime é em si já um dos maiores absurdos que nós temos no Brasil. Então, vamos partir desse ponto de que, de fato, a sociedade quer que haja punição de abuso de autoridade, né? Abuso de autoridade policial, quando o policial extrapola suas funções e assim por diante. Agora, o que nós não podemos admitir é que um projeto que não teve essa tramitação normal dentro da Câmara, não teve sequer comissão especial para debater um tema, o tema veio direto do Senado, seja aprovado o regime de urgência no início da tarde e à noite já seja votado no plenário. Isso demonstra, no mínimo, que pode haver injustiças sendo cometidas por um texto que não foi debatido. Isso para não suspeitar que haja outros interesses por trás da aprovação de um projeto desse. E aí nós vamos aos pontos específicos. Existem pontos muito ruins dentro do projeto. Por exemplo, advogados que estejam envolvidos com organizações criminosas não poderão mais ser investigados de acordo com o projeto aprovado ontem, porque se isso acontecer, pode dar prisão de meio ano a 2 anos, tanto para a autoridade que autorizar a investigação. Também não se poderá mais algemar preventivamente um bandido, que na verdade é para sua própria segurança, né? Um bandido, um meliante preso, ainda que ele não ofereça resistência, dependendo da avaliação do policial, até pelo histórico do bandido, às vezes ele é preso várias vezes, ele precisa ser algemado para a segurança do policial, da sociedade que está em volta e do próprio meliante. Portanto, é um absurdo que foi aprovado em muitos pontos ontem e nós nos indispusemos com o texto e pedimos, inclusive, votação nominal, o que não nos foi garantido pelo presidente da Casa. Deputado, bom dia, que é o Bruno Garchagen. Deputado, o Novo se posicionou, alguns outros partidos, se não me engano, 2. O que aconteceu para que os outros partidos não tenham cerrado fileira junto com vocês? Havia um interesse geral, e o resultado dessa votação, para que esse projeto passasse e inviabilizasse investigações, prisões, etc. O que aconteceu ontem para ter, primeiro, a urgência e depois essa votação rápida e absurda? Olha, Bruno, na verdade, a pauta da urgência do projeto, ela foi definida em reunião de líderes, isso aconteceu na terça-feira, inclusive, junto com o pacote que incluía a MP da Liberdade Econômica, que era muito importante, mas era a pauta da urgência e não do projeto que precisa ser debatido e por isso mesmo, e não incluía, inclusive, o mérito do projeto, nem votação favoravelmente à urgência. Nós perdemos a votação da urgência, o Novo orientou contrariamente, o PSL
eu não lembro se orientou contrariamente, mas eu sei que uma ampla maioria dos deputados, se não me engano, sim, orientou contrariamente, também não queria urgência, mas foi aprovar no plenário. Agora, depois de ter aprovado a urgência, vem o mérito, que é o mais importante, que é definir se o projeto realmente atende aos anseios da sociedade. E eu não diria que tinha um interesse geral do plenário da Câmara, mas sim de uma maioria de líderes partidários que queriam que esse projeto fosse aprovado. E a opção do governo foi por entender que, como havia uma maioria configurada favoravelmente dos líderes ao projeto, que o governo não apresentaria maiores obstáculos para que acontecesse a votação na noite de ontem. E isso nós consideramos muito ruim, porque o próprio Ministério da Justiça, que é, obviamente, do governo Bolsonaro, apresentou uma série de deficiências no projeto, dentre as quais essas duas também que eu acabei de mencionar, pedindo que fossem apresentados destaques para pelo menos não deixar o projeto tão ruim. Agora, por que não foi permitido que se apresentasse destaque ou foi obstaculizado isso? Inclusive, nós não conseguimos assinaturas de partidos grandes para os nossos destaques porque houve esse acordão explícito ou tácito. Porque eles não queriam que o projeto fosse alterado, porque se fosse alterado ele voltaria para o Senado. E voltando para o Senado, levaria mais tempo até que ele chegasse à sanção presidencial, se é que um dia chegaria. Assim, da forma como foi aprovado ontem, sem nenhuma alteração, vai direto para as mãos do presidente da República e somente ele terá agora a chance de vetar parcial ou totalmente o projeto. Resta saber se o presidente Bolsonaro, que se elegeu nessa pauta do combate à corrupção e que tem o ministro Sérgio Moro como seu ministro da Justiça, vai vetar inteiramente esse projeto para que a Câmara tenha uma segunda oportunidade, junto com o Senado, porque é a sessão do Congresso Nacional nas análises do veto, para debater melhor esse projeto e corrigir eventuais trechos que não estejam de acordo com o espírito que deveria ser o espírito da lei. Abuso de fato da autoridade e não o constrangimento da autoridade a combater a criminalidade e a corrupção. Só para dar mais um exemplo, uma emenda que o Novo apresentou, inclusive, porque quando nós fomos lendo o projeto, a gente viu que o projeto só atacava o preso injustamente e o preso que é inocente, e o preso em geral também, a maior parte de garantias do preso, né, em geral. Agora, em nenhum momento se tratava do fato de que às vezes acontece, aliás, infelizmente com uma frequência assustadora, de um juiz largar, ou seja, relaxar a prisão de um preso ilegalmente. Isso precisa ser punido também e não estava previsto no projeto. Então, de modo geral, era só em benefício do bandido preso, né? E não em benefício à sociedade, o projeto, e não em benefício à sociedade. Eu vou chamar agora para participar dessa conversa o José Maria Trindade, direto de Brasília. José Maria, bom dia para você. Antes de eu passar a palavra para você, o Bruno quer fazer uma pergunta aqui para o deputado, mas bom dia, a gente já conversa. Deputado, uma lei de abuso de autoridade ela é necessária, parece haver um consenso da sociedade e talvez dentro do parlamento, e porque tem autoridades que abusam do seu poder, abusam das suas funções e das suas prerrogativas. E o texto que foi apresentado é muito ruim. Mas a minha pergunta é o seguinte, o Novo, depois do trabalho feito ontem, que não foi bem sucedido em razão da posição das outras lideranças e tal, de que maneira que o que o Novo vai fazer agora? Vai tentar conversar com o presidente para de alguma forma pressionar o veto? Enfim, qual vai ser o posicionamento do partido a partir de agora para evitar esse desastre que é essa lei de abuso de autoridade? Olha, Bruno, em primeiro lugar, a gente está tentando ainda internamente ver o que é possível para recuperar a votação de ontem, porque claramente eu acabei de postar no Twitter um vídeo em que se demonstra claramente que havia mais de 31 deputados solicitando votação nominal da matéria, o que significa que poderia ter havido uma maioria de deputados no plenário da Câmara disposta a derrubar o projeto, contrariamente, inclusive, à orientação dos seus líderes. Isso, infelizmente, não aconteceu. A votação nominal foi sonegada pelo presidente da Câmara. Ele disse que não viu os 31 braços. Eu acabei de postar, pode ter se equivocado, acabei de postar no Twitter um vídeo em que se demonstra com um ângulo muito fechado, inclusive, ou seja, havia muitos outros deputados nas laterais do plenário, no fundo do plenário, que não aparece no vídeo, o ângulo é muito fechado, em que havia, sim, 31 mãos levantadas, que é o mínimo necessário para pedir uma verificação nominal. Então, a primeira coisa que a gente
gente está avaliando é de que forma a gente consegue buscar uma reparação na votação de ontem. E, em segundo lugar, nós precisamos sim que o presidente Bolsonaro vete essa matéria. Inclusive, a sociedade está pedindo ontem, pediu que a Câmara rejeitasse, era número 1 no Trending Topics brasileiro, não ao abuso de autoridade, e agora é número 1 nos Trending Topics aqui no Brasil, a hashtag Veta Bolsonaro. Então é óbvio que esse é um caminho, a gente espera que o presidente atenda os anseios da sociedade, vete o projeto na integralidade e encaminhe de volta ao Congresso para que a gente possa debatê-lo melhor. Eu vou chamar agora então o Zé Maria Trindade. Zé Maria, alguma pergunta para o deputado? Bom dia. Salve, muito bom dia, Nicole, bom dia a todos. Deputado, ontem, pelo que eu pude perceber, até encontrei com o senhor lá no Salão Verde, é que há uma decisão do Congresso Nacional em aprovar esse projeto e uma pegadinha extra, porque existem dois, o da Câmara e o do Senado, e o do Senado é decididamente o mais agressivo contra funcionários públicos e tem um cheiro forte de vingança contra a Lava Jato. Nesse quesito aí, do pedido de verificação de votação, o regimento interno diz que ou 31 deputados ou partido que os representem. Quer dizer, o Novo e outro partido, através de um requerimento, ali poderia exigir essa votação nominal. O Novo tentou alcançar os 31 deputados, nós temos apenas 8, nós precisaríamos do apoio de mais partidos que perfizessem os 31 e infelizmente não obtivemos apoio. É bom lembrar, aliás, o próprio deputado Glauber Braga, do PSOL, lembrou ontem no microfone que o próprio PSL podia ter pedido a verificação nominal quando estávamos em processo de votação e não solicitou oficialmente. Então, isso acabou evitando que houvesse a verificação nominal, e mesmo assim, nós fizemos todo esforço para levantar braços. Nós tínhamos 80 ofícios distribuídos com as palavras votação nominal em cima. Nós encaminhamos 2 requerimentos à mesa com assinatura de, no mínimo, 46 parlamentares, porque se não houver partidos dispostos a pedir, pode-se ter um número de 40, pode ter um número mínimo de 31 parlamentares. E aí quero fazer justiça com muitos deputados do PSL que assinaram com a gente também, para não dizer, não apoiaram. O partido institucionalmente não apoiou, mas houve uma série de deputados, a maioria, aliás, que nos apoiaram. E agora a gente vai tentar ver se consegue reverter de outra forma. Mas é difícil. O senhor está dizendo que o presidente da Câmara intencionalmente não levou em consideração os requerimentos para que a votação fosse nominal. Ele deu justificativas para a decisão dele, mas as justificativas dele não foram regimentais. Ele alegou que sim, nós recorremos na hora, ele indeferiu o nosso recurso. Aqui na Câmara tudo funciona com a burocracia, e a burocracia, nesse ponto, o presidente está jogando com a burocracia a seu favor, e nós vamos buscar reverter essa decisão também burocraticamente, da forma como for de nosso direito. Mas o fato claro havia sim mais de 31 deputados solicitando votação nominal, e qualquer pessoa que ali estivesse com a intenção de defender a democracia e o direito da minoria de se manifestar, viu com seus próprios olhos que havia sim esse número mínimo de deputados querendo fazer a verificação nominal. Bruno. Deputado, para fazer isso de forma regimental, já se pode fazer hoje? Qual é o prazo? Quanto tempo demora? Nós estamos avaliando, eu estou vendo justamente com a assessoria, mas certamente vai ser feito hoje. Zé Maria, mais alguma pergunta para o deputado? Sim, sobre essa decisão, deputado, de votar aí uma articulação relâmpago, o senhor tinha conhecimento, o senhor sabia dessa intenção? Não, nós sabíamos que já há algumas semanas, inclusive desde antes do recesso, se falava em pautar o projeto de abuso de autoridade, né? E a gente, quando soube que depois da votação de urgência, ontem, que estava-se procurando também votar o projeto ainda na noite de ontem, nós entramos com kit de obstrução. Foi a primeira vez que o Novo, inclusive, fez isso. A gente critica muito quando fazem para atrapalhar, e a oposição muitas vezes tem feito isso para atrapalhar, por exemplo, a votação da reforma
da Previdência e outras reformas, mas nesse caso o Novo entrou com todo o kit de obstrução para tentar adiar a votação e passar pelo menos para a semana que vem. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, com apenas 8 deputados, nós somos muito poucos. Nós precisamos também agradecer a outros partidos que nos ajudaram, Cidadania esteve junto com a gente, o Podemos ainda, que uma parte da bancada não concordasse, mas a liderança deu suporte para postergar a votação, o PV também, então houve, mas todos esses partidos são muito pequenos, né? E não chegamos a ter o mínimo de 31 para poder fazer com que houvesse pelo menos essa verificação nominal. Deputado, aqui uma última pergunta, pelo menos da minha parte. Qual foi a influência da Vaza Jato na aprovação dessa proposta, já que ela é um projeto de lei de 2017, quando a Operação Lava Jato em si ainda estava muito com várias operações semanalmente, estava muito mais ativa do que hoje em dia, por exemplo, e que se tentou aprovar esse projeto e, enfim, ele se arrastou aí por 2 anos. Olha, de novo, a questão do abuso de autoridade em si, ela vem sendo discutida já há mais de 2 anos, inclusive. Este projeto que tem 2 anos, e já existe, aliás, lei para coibir o abuso de autoridade no Brasil, dos anos 60 a lei, inclusive. Agora, a lei existente, de fato, ela precisa ser atualizada. Isso nós não discordamos, o Novo sabe, e muitos deputados sabem, inclusive da base do governo, que existem abusos que precisam ser coibidos. Agora, com certeza, todo esse cenário aí de ataque à Lava Jato contribuiu para que muitos votassem favoravelmente ao projeto. Eu não quero tirar a boa-fé de muitos colegas deputados que votaram a favor do projeto por entenderem que o abuso de autoridade tem que ser coibido. Conheço vários que fizeram isso, que sofreram nas mãos de maus promotores e maus juízes, que sempre entendemos serem uma minoria, mas que precisam ser punidos. Agora, também houve uma parte do plenário que, aliás, defende abertamente bandido. Tem gente que sobe na tribuna para defender o presidiário Lula e toda a corrupção do PT sem a menor cerimônia e que votaram favoravelmente essa lei de abuso de autoridade para perseguir, sim, quem está combatendo a corrupção. Então, infelizmente, houve essa confluência daqueles que queriam por um bom motivo com aqueles que querem enterrar a Lava Jato. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso, tinha que ser melhor debatido para que apenas os bons motivos ou as boas motivações prevalecessem no texto final e não da forma como acabou sendo aprovado o projeto. Zé Maria, uma última pergunta para o deputado. Sim, deputado, eu vi a indignação do senhor ontem no plenário da Câmara dos Deputados, né, e durante todo o processo, mas faltou ali realmente estratégia que passa a impressão de que é uma certa conivência. O senhor falou com todas as letras aí. O PSL contribuiu decididamente, pelo menos, para que a votação fosse nominal. Quer dizer, há ali na Câmara esse espírito de corpo, no Congresso, né, que é um projeto do Senado, no sentido de se proteger. Bastava o artigo dizendo que é proibido prender, algemar ou fotografar parlamentares, ex-parlamentares ou parentes até 2º grau de parlamentares, né? O argumento que veio, principalmente de parte de representante do governo, é de que o presidente vetaria trechos do projeto, então estaria tudo bem. Mas, na verdade, eles conquistaram, não diria um acordo, porque disseram que não foi bem um acordo, que o acordo foram os outros que fizeram, mas iam deixar rolar, mas enfim, que seja por omissão no processo, então, que participaram dele, mas conquistaram para si um direito que já é do presidente. Poxa, o presidente já pode vetar, independentemente do que se decidir aqui no parlamento. E eu, de fato, estava muito indignado ontem, continuo hoje, eu não consigo ver uma injustiça na minha frente, não consigo ver uma situação tão abertamente contrária aos interesses da sociedade sem me pronunciar. E apesar de termos feito tudo o que nós podíamos, tudo o que estava regimentalmente à nossa disposição ontem, confesso, Zé Maria, fui para casa ontem triste. Vários deputados, encontrei 2, inclusive do PSL agora no cafezinho da Câmara, que estavam com a gente nas votações sempre que possível, né? Parabenizando a atitude do Novo, também disseram que foi a sessão mais triste do ano para eles. E apesar de termos feito tudo que estava à nossa disposição, a gente sempre pensa, o que eu poderia ter feito a mais? Onde foi que eu errei? O que eu poderia ter feito para mudar essa situação? A grande verdade, Zé Maria, é que a gente tem que eleger mais gente que tem essa visão de combate à corrupção, de respeito ao Estado de Direito, às regras existentes, etc. De outro jeito, nós não vamos mudar. E a democracia exige, portanto, eleitores mais conscientes para daqui a 4 anos conseguirmos eleger mais deputados e senadores com essa postura.
Deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia para o senhor. Imagino. Satisfação, Nicole, Bruno, Zé Maria. Um abraço a todos os ouvintes. Valeu.